A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, mais um momento aqui de meditação na palavra do Senhor, nas orientações que o Senhor tem para nossas vidas, para uma semana que se inicia, né? Estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, né? E pedimos a Deus que nos dê força para vencer mais uma semana que vem por aí, e que, independente das adversidades que se levantar, que nós possamos estar firme em Cristo Jesus para suportar as adversidades que possam se levantar. E nós podemos apenas nos fortalecer através da palavra de Deus, porque a palavra vai dizer que Jesus é a rocha e nós somos uma casa, e nós só podemos estar firme se estiver firmado nessa rocha. Então, como você e eu somos templo do Espírito Santo, que nós possamos estar firmados nesta rocha e não na areia, que é as coisas do mundo. E assim que nós possamos vencer, né? A Bíblia vai dizer que cada dia vem com o seu mal, mas aquele que está em Cristo tem novas esperanças, acorda a cada dia sabendo que, independente das lutas, já é mais que vencedor. E sabemos também que depois de uma batalha, o soldado às vezes sai até ferido, e muito ferido muitas vezes, mas sai vivo da batalha. Logo, os ferimentos viram cicatrizes que vai contar a história das lutas que enfrentamos. Então, a gente vai vendo quantas batalhas o Senhor nos ajudou a vencer, e que nós possamos seguir assim, crendo que apesar dos ferimentos, apesar da dor, mas os filhos de Deus é vencedor. E se não houver as cicatrizes, como que nós podemos provar a nossa batalha, mostrar para as pessoas que vencemos lutas? O soldado muitas vezes ele vai sair ferido, e não é pouco não, porque o exército do inimigo não alisa. E muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos ferir, nos machucar, deixar cicatrizes profundas na nossa vida. Mas quando a gente conta a história de cada cicatriz que há em nós, isso pode mudar a vida de alguém. Isso pode dar esperança a alguém que muitas vezes já está ali desanimado, achando que perdeu a batalha. Às vezes as pessoas olham para a gente e aparentemente não vê nada, mas quando a gente senta e vai bater aquele papo e revela essa caminhada, essa jornada, as pessoas abrem o jogo e dizem para a gente: você está contando a minha história? Aí você diz para a pessoa: não, estou contando a minha. Mas é igual a minha. Então vamos lá, vamos se ajudar aqui. E assim as coisas vão acontecendo, né, meus irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que, apesar de termos passado um período muito turbulento, de uma escuridão, de 2 anos de algo terrível na vida de tantas famílias, de tantos amigos, eu verdadeiramente tinha esperança no meu coração que as pessoas saíssem da pandemia um pouco melhor. Mas eu confesso que estou um tanto quanto frustrado, porque as pessoas continuam amantes de si mesmo,
As pessoas parecem que agora buscam mais pelo seu bem-estar, pelos seus prazeres, né? Que é o texto que eu vou ler daqui a pouco para nós meditarmos. E ao invés de haver um compartilhamento maior, uma aproximação maior daquele mais fraco, daquele que está numa situação mais difícil, parece que o orgulho, a soberba cresceu mais. Porque eu estou falando isso aqui, mas é no meio que eu vivo, que é de cristão. Não estou generalizando, claro que não, existem pessoas que são amorosas e não somente com as palavras, mas com as ações. Mas eu estou vendo muita gente que está buscando cada vez mais os seus prazeres pessoais. E o apóstolo Paulo, ele já alertava para isso. Numa das cartas que ele escreve a Timóteo, mais precisamente a segunda carta, ele orienta Timóteo a isso, que ia chegar esse tempo. E isso é um trabalho maligno para destruir a união e a comunhão. Por quê? Porque um povo unido e em comunhão se torna um povo muito fortalecido. Então o projeto do inimigo é enfraquecer o povo de Deus. E ele fez isso muitas vezes no passado. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um rei chamado Balaque e um profeta chamado Balaão. E Balaque queria que subornou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não pôde, porque Deus não permitiu. Aí ele disse a Balaque: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Mas o inimigo não se dá por vencido. Então, como não tinha jeito de amaldiçoar aquele povo, o povo de Israel, Balaão orienta Balaque a infiltrar as mulheres moabitas, que eram lindas, belas, né? Para seduzir os homens de Israel para cometer pecado. Porque Deus, ele é puro, ele não aceita o pecado. Então, assim, separando o povo de Deus. O que a gente quer entender com isso? Que o inimigo é astuto. Às vezes ele vai infiltrar pessoas para te corromper, para desunir, para separar de Deus. Mas nós precisamos estar atento à palavra de Deus e se unir e se fortalecer na presença do Senhor, para que possamos resistir os dias maus, os dias que está vindo aí, e que nós podemos ter a certeza que a nossa esperança é somente Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a você que está assistindo este vídeo e que possa abrir o teu coração, abrir a tua mente, e que você não venha amar as pessoas somente de palavras, mas também com as ações. Porque tem um ditado que diz que falar até papagaio fala. Difícil é dar o pezinho. Não é verdade? Mas que Deus abençoe. Eu vou estar lendo um texto no livro de 2 Timóteo, a carta a 2 Timóteo, capítulo 3, a seguir. Vamos ler, meditar um pouquinho, para o vídeo não ficar muito longo. E que Deus abençoe a vocês e medite nesta carta que o apóstolo Paulo, ele escreve a quem ele chama de meu filho na fé, que é a Timóteo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfêmio, desobedientes a pais e mães, ignorantes, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, preste atenção aqui, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduziram pela casa e levaram cauterizadas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irá, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Eu vou tocar, meus irmãos, em alguns pontos aqui. O texto, logo ali no início, do 1 ao 5, vai falar de algumas coisas. Por exemplo, presunçosos. O que é presunção? Ser melhor do que o outro, se achar mais bonito, mais inteligente, merecedor de tudo que é bom. Essa é uma pessoa presunçosa. Vai falar de incontinência. É aquela pessoa que não se controla, não é comedido, não é moderado, não tem controle em gesto, palavra e etc. Obstinado. A pessoa obstinada é aquela pessoa que ele está com a mente tão cauterizada que nada do que você falar, ainda que seja verdade, ele não aceita. Ou ela não aceita. Por quê? Porque a mente está cauterizada, está dominada. Você pode falar da verdade, você pode falar que Cristo está voltando, você pode falar que Jesus salva, você pode falar de tudo. Ela apenas, talvez por educação, te dê uma pequena atenção, mas dali a pouco, acabou. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo sobre essas coisas. Isto há 2022 anos atrás. Mas que realidades são isto hoje nos nossos dias? Quanta verdade aqui. Hoje você olha no WhatsApp, cada um postando as suas maravilhas, os seus feitos, churrasco, os banquetes, né? Isso chama-se deleite, os seus prazeres. E pouco se preocupando, muitas vezes, se o vizinho ao lado, se o vizinho da frente tem algo para comer. E isso entristece o coração de Deus. Porque não foi para isso que Deus criou o ser humano, para ser individualista, mas sim viver em união e em comunhão com os irmãos. Amém? Eu peço ao Senhor Jesus que abra a tua mente, o teu coração, que não deixe as coisas deste mundo cauterizar a sua mente. Uma mente cauterizada é uma mente que o inimigo
tomou para si. Você fica naquela convicção do erro, achando que está certo. A palavra de Deus é a luz para nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés, e a esperança de viver em um reino com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, nós devemos sofrer os agravos daqui deste mundo. Não pense que o homem vai mudar as coisas, porque as profecias do livro de Apocalipse vai se cumprir, nós querendo ou não. O homem pode até fazer alguma coisa para aliviar aqui ou ali os encargos dos impostos, mas ele não vai conseguir resolver o caos que está para acontecer, até porque precisa que o caos aconteça para que o anticristo se levante e que se cumpra a palavra e Jesus volte. Então, vamos ter esperança apenas em Jesus e na sua palavra que Ele promete. Ele tem promessa para mim e para a sua vida. Só que lembre-se de uma coisa: antes de toda a promessa que Jesus fez, existe um mandamento antes. Toda promessa de Deus vem um mandamento antes. Então, se você querer a promessa e não obedecer os mandamentos, logo a promessa não vai se cumprir. E temos que estar atento a isso. Promessa vem depois do mandamento. Primeiro o mandamento, depois a promessa se cumpre, porque Ele é fiel e justo para fazer cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Então, se ele deu o mandamento e deu a promessa, você está tranquilo. Mas se você ver alguém que está recebendo promessa sem obedecer mandamento, olha, fica alerta, fica atento, que não tem nada a ver com Jesus não, tá? Jesus não pula etapas para te beneficiar. Jesus cumpre a sua palavra na íntegra, na risca. Amém? Fique atento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como diz a palavra. Não vai ser fácil a caminhada, mas a nossa esperança está em Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a tua família, o teu trabalho. Que o Senhor te guarde por onde você for, dando-te proteção no teu ir e no teu vir, livrando das armadilhas do inimigo, do laço do passarinheiro, livrando de acidentes, que você não venha ferir e ser ferido. Fiquem na paz do Senhor Jesus.